Vamos definir o que é um logaritmo. Então eu tenho que logaritmo de A na base B é igual a x. O A eu chamo de logaritmando, o B de base do logaritmo. E x, é claro, o valor do logaritmo. Ele existe se e somente se a base elevado a x é igual a A. A e B serão números reais. A vai ser maior que zero. A base também vai ser positiva. E a base ainda tem que ser diferente de 1. Vamos resolver um pequeno exemplo usando a definição de logaritmo. Para log de 8 na base 2, usando a definição, eu tenho que 2 elevado a x, a um determinado x, vai ser 8. O segredo de resolver esses exercícios é sempre escrever tanto a base quanto o logaritmando como potências de mesma base. Então 8 eu posso escrever como 2 elevado a 3, ou seja, x é igual a 3, olhando só para as potências agora. Então log de 8 na base 2 é igual a 3, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Vamos resolver mais 3 exemplos usando definição, e cada um deles tem um ponto que eu vou destacar. Então, nesse exercício, o importante é saber que quando você tem uma fração, por exemplo, 1 sobre 3, você pode escrever ele como 3 elevado a menos 1. Você pode pausar o vídeo se for muito difícil de acompanhar. Nesse exercício, quando você tem 0,01, quando você tem um número com muitas casas após a vírgula, você pode escrever ele como uma fração de 100, por exemplo. 0,01 vai ser igual a 1 sobre 100. Nesse exercício eu tenho uma raiz quadrada. E raiz quadrada é o mesmo que elevar o número que está dentro da raiz quadrada a meio. Olha de onde eu tirei o 1 e o 2. 2 está elevado a 1 e a raiz é quadrada, ou seja, 2. Então é 2 elevado a meio. Raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a meio. Vou apresentar 3 propriedades dos logaritmos agora. Primeiro eu tenho o logaritmo do produto. Se você tem uma multiplicação no seu logaritmando, por exemplo, b vezes c na base A, eu posso separar ele como logaritmo de b na base A mais logaritmo de c na base A. Da mesma forma, se eu tenho uma divisão b sobre c, eu posso separá-los como a subtração dos dois logaritmos. E por fim eu tenho o logaritmo da potência. Se eu tenho no logaritmando b elevado a m, então esse m eu posso, entre aspas, baixar e fazer m vezes o logaritmo de b na base A. A demonstração de todas essas propriedades muito provavelmente você pode encontrar na internet, no seu livro ou apostila. Por último, vamos resolver esse exercício. De cara, eu posso constatar que ele tem uma divisão ali. Então eu vou separar essa divisão como uma subtração de logaritmos, na mesma base. Depois eu tenho que 81 ainda está multiplicando aquela raiz de 3 ali. Então eu posso separar essa multiplicação como uma soma de logaritmos. A partir daqui você já deve saber como se resolve. É só escrever o logaritmando e a base como potências de mesma base. Então 81 fica 3 elevado a 4, raiz de 3 fica 3 elevado a meio
e raiz cúbica de 3 fica 3 elevado a 1/3. Fazendo o MMC, que é 6, eu tenho que o valor desse logaritmo é 25/6. Se este vídeo te ajudou, clique em gostei e adicione aos favoritos, isso vai ajudar em muito na divulgação. Até semana que vem com a resposta para este exercício.